Saúde os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, e o versículo 1, 2 e 3, uma palavra bem conhecida, ela diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então também vemos que a fé que move o meu e o seu coração para nós servir a Deus de corpo, alma e espírito. Sem fé, irmãos, como diz a palavra, é impossível de agradar ao Senhor. Nós que somos obreiros, temos que ter fé para fazer a obra do Senhor. Não é fácil. Em todos os aspectos da nossa vida, temos obstáculo. Mas eu lembro, há 30 e poucos anos atrás, hoje eu estou com 51 anos, quando fui consagrado diácono pelo pastor, esqueci o nome dele agora, ele já é falecido, é o pastor Cícero, é isso mesmo. E ele dirigiu o Jardim Ruth, eu congregava junto com ele. E foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo de Deus. Ele visitou até a minha casa, foi lá, conversou comigo, com a minha esposa, e falou assim: olha, Deus mandou falar para você, tem um trabalho para você. Eu falei: amém, pastor. Já estava sabendo, porque Deus já tinha falado comigo, usando minha própria esposa. Aí nós fomos congregar lá no Sabiá. Ele alugou um salão, sem membro nenhum. Levou eu lá e juntamente com a igreja falou assim: ó, aqui você vai dirigir essa igreja. Lá ficamos eu, a minha esposa e meus 3 filhos. 3 anos. 3 anos, irmãos. Pela fé, não ganhamos numa alma. Mas aguentamos firme 3 anos. Lá fui aprender a fazer visita. Lá fui aprender a pregar sozinho, pregar para as paredes. Entrava bêbado, sempre entrava alguém, mas ouvia a palavra. Mas a igreja, aquele trabalho não deu fruto algum. 3 anos eu aguentei. Fiz ciclo de oração, porque a minha esposa era a dirigente de oração, fizemos umas festas de oração 3 anos. Quando deu 3 anos, Deus falou conosco. Aí o pastor Cícero morreu. Não é que eu estava orando para o pastor Cícero morrer, não. Tudo acontece, irmão, conforme a nossa fé. E chegou a época, Deus recolheu ele. Aí eu voltei para o Jardim Ruth como segunda pessoa e líder da mocidade. Ali o meu ministério foi esse andando, trabalhando, Deus trabalhando na minha vida pela fé. Então a fé é importante, irmão, na nossa vida. Porque quando Deus nos chama, Ele não te desampara nunca. Você passa as provas, passa os ventos, passa tudo, mas Deus sempre está falando com você. Tem bom ânimo, crê, confia, acredite no Deus que você serve. Hoje nós vivemos, irmãos. Eu acabei de falar para o pastor. Na Amador Bueno nós temos 30 e poucos obreiros. Eu falei com todos. Todos falaram para mim assim: olha, não dá para mim ir, eu tenho isso, tenho aquilo. Para vir congregar na sede. Não é para dirigir trabalho, é para vir congregar na sede. Eu falei para o pastor: pastor, o senhor escolhe um dos obreiros lá e manda para cá. Porque nós temos que usar a palavra com a fé, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos por fé, Deus nos abençoa ricamente. Aleluia. Nós bem vemos que Abraão estava no meio da parentela dele. Deus falou com ele: sai do meio da tua parentela. Ele não questionou. Ele não falou: não, eu vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, vou deixar meus irmãos, vou deixar minha família. Não. Ele obedeceu pela fé o mandado do Senhor. Ele foi um obreiro aprovado. Nós temos que ser obreiro aprovado pela fé, irmãos. A fé é importante, que quando você anda pela fé, Deus se agrada. Mas quando nós se covardamos, não andamos pela fé, o Espírito Santo de Deus fica triste. Muitas vezes até o pastor presidente fica, mas o Espírito Santo de Deus também fica conosco, porque nós não agimos conforme a fé que a palavra fala conosco. Nós temos que ter fé, irmãos. Como Abraão, ele saiu e o seu sobrinho acompanhou.
E Deus abençoou. Ele teve prova, ele teve luta, ele teve contradições, mas Deus abençoou na sua jornada em todos os momentos. E nós bem vemos que chegou um momento, irmãos, que ele foi ficando rico e o seu sobrinho também. E a Bíblia diz que a sua manada de animais era tão grande, tanto do sobrinho como dele, que os seus pastores brigavam. E chegou um momento que eles tiveram que se separar. E nós bem vemos que Abraão, sempre pela fé, e quando eles chegaram numa campina verdejante e o outro lado cheio de pedra, ele sabia que tinha fé, ele sabia que o sobrinho dele não tinha fé como ele tinha. Ele falou assim: olha, escolhe o lado que você quer ir. Todo homem, toda mulher, irmão, vai escolher o lado melhor. Ninguém vai escolher um lugar cheio de pedra, vai escolher um lugar verdejante. Isso foi, o sobrinho dele escolheu o lado verdejante. E sobrou o quê? As pedras para Abraão. Mas Abraão estava com a sua fé ativa e fiel ao nosso Deus. E Deus honrou ele ricamente. Mas aquele que escolheu as partes mais verdejantes, o que aconteceu? Precisou Abraão orar por ele, precisou Abraão interceder por ele, para ele sair de lá com vida ainda. A nossa fé, irmãos, nos vale em todo sentido da nossa vida. Nós bem vemos que a fé, como diz aqui os antigos, nós bem vemos que Elias, um homem cheio de fé, cheio de reputação, ele se encontrou com 450 profetas de Baal. Ele não abalou a fé naquele momento. Ele fez uma proposta. Vamos ver com qual Deus que responde com fogo. Vamos fazer um holocausto. Ele pediu que os profetas de Baal fizessem o holocausto primeiro. Foi feito. E os profetas de Baal clamaram até o meio-dia. E Baal não respondeu. Elias zombou, caçoou, falou: cadê o Baal? Talvez ele esteja viajando, ou esteja algum negócio importante. Mas quando chegou na hora de ele usar fé, irmãos, ele mandou fazer o altar, reparou o altar, colocou o holocausto, mandou jogar água, mas ele estava com a fé viva e eficaz em nosso Deus que nós servimos. E quando ele clamou, quando ele pediu, Deus ouviu, e derramou fogo, e consumiu o holocausto, e lambeu até a água. Mas tem uma coisa, irmãos, tem momentos que no auge da nossa fé, como aconteceu com Elias, acontece conosco também. De repente, uma mulher chamada Jezabel, que era a mulher do rei, pediu a cabeça de Elias. Ele ficou apenas sabendo. O que ele fez? Correu, se escondeu embaixo do símbolo. Ali embaixo daquele símbolo, a fé dele está tão abatida, tão baixa, ele falou: Senhor, eu quero morrer. Porque muitas vezes as lutas, os problemas, as dificuldades, nos sufocam, irmãos, a nossa fé. Aconteceu com Elias. Mas Deus tem os seus métodos, tem as suas maneiras, tem os seus modos e o seu jeito de agir na nossa vida. Foi lá, mandou pão e água para ele e falou: olha, Elias, coma, beba, porque grande é a sua caminhada. E a Bíblia diz que ele comeu, bebeu, depois ele caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos. E Deus lá na frente preparou quem para ele? Eliseu, para caminhar juntamente com Elias. Até no momento da fé dele, irmãos, ele foi abalado a sua fé, Deus não abandonou ele. Muitas vezes a nossa fé está abalada com os problemas, com as dificuldades que nós enfrentamos, mas Deus não abandona nós jamais, irmãos. Porque Ele é um Deus fiel, poderoso, que Ele vela pela sua palavra para se cumprir na nossa vida. E nós bem vemos que logo depois, Deus, como tinha aquele plano na vida de Eliseu e na vida de Elias, Deus recolheu, numa coragem de fogo, recolheu Elias, e ficou somente Eliseu com a capa de Elias. E nós bem vemos, Deus também, conforme Eliseu pediu para Elias, falou assim: olha, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ele falou: dura coisa pediste. Mas naquele momento que Eliseu pediu isso para Elias, irmãos, Deus deu a porção da fé para Eliseu. E nós bem vemos na trajetória da vida de Eliseu, ele caminhando juntamente com os homens, eles foram cortar as madeiras, e um deles emprestou um machado, e o machado era emprestado, e naquela época os homens eram muito pobres, não tinham nem condições de comprar um machado, e a Bíblia diz, que o machado se soltou do cabo, caiu nas águas, e as águas eram fundo, e foi um momento, que aqueles homens foram até Eliseu e falaram assim: olha, Eliseu,
o machado caiu na água, e a água é funda. Agora, se fosse um homem sem fé, irmãos, que soubesse nadar bem, mergulhar bem, ele ia agir de outra forma. Ele não ia orar, não ia fazer como Eliseu fez. Ele ia mergulhar, tentar procurar o machado. Mas pela fé, ele falou, corta um galho, estende sobre as águas, e o machado flutuou. Por quê? Pela fé de Eliseu, irmãos. E se nós somos obreiros, irmãos, temos que ter fé. Se alguém te chama, tem alguém endemoniado ou com alguma enfermidade, com AIDS, ou com o tipo de enfermidade que tiver, você não vai porque você não tem medo, porque você acha, eu vou orar, não vai acontecer nada. Você tem que ter fé. Eu vou e Deus vai agir através da minha fé. É isso que Deus quer, irmão, que nós sejamos corajosos. Mas muitas vezes nos falta essa coragem, nos falta essa fé. Nós queremos ficar apoiados no irmão, na irmã, ou no pastor local. Muitas vezes, eu estou junto com o pastor, está tudo bem. Mas muitas vezes Deus quer tirar você daquele lugar, colocar você em outro lugar, para Deus poder trabalhar e agir sobre a sua fé, para que a sua fé tenha valor. Mas se você ficar ali só parado, como que Deus vai poder agir? Como que Deus vai poder testar a sua fé? Muitas vezes, irmão, nós reclamamos porque não somos abençoados por causa disso. Porque você não está disponível na obra do Senhor, como Deus requer da nossa fé. Por isso que nós não devemos medir, irmãos. Sempre, quando Deus nos chamar, não importa. Você pode estar no trabalho que tiver, Deus está com você, você não vai estar sozinho. Porque Deus estava com Elias, estava com Eliseu, estava com Isaac, estava com todos, está conosco também. Então, tudo que nós pedir em nome de Jesus Cristo, crendo, nós receberemos. Será que Deus mudou ou nós que mudamos a nossa fé? Será que nós que se incomodamos? Se Deus fizer, está bom. Se Deus não fizer, também está bom. Não, irmão, nós temos que crer. Temos que determinar através da nossa fé. Senhor, eu quero que Tu me ajude nessa área, nesse momento. Porque, irmãos, já entrei em certos trabalhos e eu cheguei em Ambuitá mesmo na época. O irmão que estava lá em Ambuitá, ele saiu e levou a igreja toda e abriu um ministério. E eu estava no RUT, líder da mocidade, com o pastor da igreja. Tinha na média uns 30 jovens lá no RUT, mas não, quando Deus falou comigo, eu fui, não medi o esforço. Cheguei em Ambuitá, tinha um cego, que até hoje ele está lá, que era o único jovem que tinha no grupo de mocidade, o porteiro e mais um senhor de idade. E a irmã que estava lá falou assim para minha esposa, olha, Deus mostrou para mim essa igreja se fechando. Falou para minha esposa, eu falei para ela assim, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E nós temos que usar a fé, irmãos. E o que aconteceu? Eu fui trabalhando em Ambuitá. Fui trabalhando. Olha, irmãos, é muito difícil quando você é provado. O primeiro dia de consagração que eu li a palavra, o livro de Salmo está gravado até hoje. Era o Salmo de Asaf. Eu falei, o Salmo de Davi, o porteiro bem de idade falou assim, você errou errado, irmão, é Asaf, não é Davi, não. Só estava eu, ele e a minha esposa. Falei, amém, irmão. Falei assim, e fui trabalhando, irmãos. O que Deus fez? Eu comecei a visitar. Deus salvou a mocidade. E naquela mocidade, irmão, cresceu de uma forma tão grande. E a igreja ficou bonita, cresceu. Por quê? Eu não tive medo, usei a fé. Porque se eu tivesse medo, eu abandonava. Cheguei lá com 3 pessoas. Ainda Deus usou, a irmã usou a boca dela e falou que ia fechar. Irmãos, a porta que Deus abre, você pode estar no meio do nada. Deus te colocou lá, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai trabalhar. Eu saí de Ambuitá, irmãos, depois, o trabalho estava bom, eu saí de Ambuitá, fui para o Tacolomi. E assim foi indo. Estou até hoje, dirigindo o trabalho do Senhor, mas pela fé. Estou lá em Amador Bueno, já vai para 3 anos, mas eu estou lá usando a minha fé. Sempre usando a fé, irmãos, porque eu não sei se amanhã eu vou estar lá. Se o pastor chegar e falar assim, pastor, você está sendo trocado, amém. Eu não estou, irmãos, arraigado em igreja nenhuma, porque nós somos obreiros. O obreiro tem que usar a fé.
Se você tiver em igreja que tiver 2 membros, 3 membros, dá graças a Deus que é mais fácil de lidar que lidar com a igreja grande. É muito mais difícil, irmãos. É muito mais difícil pegar uma igreja grande que pegar uma igreja pequena. Mas tudo vai para a sua fé acrescentar. É lá uma escola, estou lá aprendendo. Por isso que os irmãos não podem deixar a fé apagar por qualquer motivo. Nós bem vemos, se Abraão, ele tivesse medo, ele não tinha deixado nem o seu pai nem a sua mãe. Ele não seria abençoado da forma que Deus abençoou ele. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem pai da fé. Porque Deus falou para ele, olha Abraão, através de ti, será uma grande multidão, irmãos. A Bíblia afirmou para ele, a palavra afirmou para ele. Aí os irmãos, olha bem, ele saiu assim na tenda dele, olhou para cima, e olhou um monte de estrelas, daí falou assim, quantas estrelas, Abraão? Ele falou, não posso contar, esse será a sua descendência. Agora os irmãos imaginem, será que Abraão viu a descendência? Ele não morreu? Mas a Bíblia diz, irmãos, que todos nós veremos Abraão, Isaac e Jacó, e ele vai ver a semente, que somos nós, que estamos aqui hoje, falando da palavra pela fé. Então Abraão verá toda essa semente, que Deus prometeu para ele, através do único filho, Isaac. Então nós bem vemos, irmãos, que a fé muitas vezes nos falta, que faltou na vida da mulher de Abraão, que ela pegou, catou a mulher, a escrava, e colocou ali para que Abraão tivesse um filho, que foi Samuel, mas não era aquilo, irmãos, porque ela estava sem fé, a idade dela estava avançada, era estéril, mas ela não tinha fé suficiente. E quando nós não temos fé, irmão, nós fazemos coisas que não é para fazer. E quando nós temos fé, nós esperamos e acreditamos no Deus que nós servimos. Deus honra a fé, irmãos. Não se preocupe não. Pode passar o tempo que for. A Bíblia diz bem claro, bem legível. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2000 anos como 2 dias. Para Deus não tem diferença, irmão. Para nós sim. A hora demora, o tempo demora a passar. Mas quando você tem fé, você vai acreditar, vai confiar, e Deus vai agir, vai trabalhar. De todas as formas. Por isso que o nosso Deus está pedindo, encarecidamente, irmãos, através da palavra, tenha fé. Não use a fé de qualquer forma. Não brinque com a palavra. Use a fé como ela é. E Deus, muitas vezes, fica triste, irmão. A Bíblia diz assim, com o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por mim e por você, por falta da fé. Aí você fala, mas todo mundo tem fé. Até o macumbeiro tem fé, irmãos. Até o católico tem fé. Se ele não tivesse fé, ele não subia as escadas lá com a cruz, pagando voto. Mas o que eu falo, a fé é sobrenatural. Você crer, confiar e acreditar no Deus que você serve. É diferente. Eu vou lá porque Deus está comigo. Eu vou fazer essa obra porque Deus está comigo realmente. Mas se você falar assim, mas Deus, eu vou lá, mas vai dar tudo errado, então nem vai, irmão. Não vá mesmo porque não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Mas quando você fala assim, não, eu vou lá porque Deus está comigo. Deus não vai me abandonar, Deus não vai me deixar sozinho, Deus não vai deixar eu passar vergonha, Deus vai me honrar e a palavra dele vai ser glorificada através da minha vida, porque você está honrando a sua fé. É isso que Deus quer, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando mais forte no coração de cada obreiro, porque, irmãos, 30 e poucos anos, passei várias lutas, mas estou aqui. Deus tem me segurado. Já caí de laje, fiquei em cima de uma cama, quase morri, mas Deus não permitiu. Deus sempre falando comigo, que ia me dar vitória. Então é através da fé. Então, irmãos, temos que ter fé. Temos que ter fé. Só para os irmãos verem. Quando eu fui dirigir o primeiro trabalho, que é lá em Sabiá, eu creio que se o pastor abrir um trabalho lá, ninguém obreiro vai querer ir. Eu li uma palavra, que não lembro que palavra que foi. O pastor Cícero levantou e falou assim, ele leu uma palavra, nem sabe o que ele leu, perto da igreja todinho, mas mesmo assim, irmãos, não abalou a minha fé, porque quando você está buscando a Deus, crendo e confiando no Deus que você serve, pode vir o que for, a sua fé não se abala, você acredita no Deus que você serve. Para os irmãos verem, irmãos, teve 2 pastores presidentes que passou por aqui antes do pastor Davi,
chegou em mim e falou assim: você nunca mais vai dirigir trabalho. Nunca mais. Eu falei: amém, o senhor é o pastor presidente, eu sou apenas um membro. Irmãos, o que aconteceu? Estou dirigindo trabalho. É a fé, irmãos. O homem pode falar que você não vai, mas Deus fala que sim. É a fé, irmãos, que você serve a Deus. Porque Deus que está no controle de tudo, não é o homem, é Deus. Então é a fé que Deus age e trabalha a favor da que nele espera. Que Deus nos abençoe e Deus nos ajude. Amém. Vamos orar a Deus? Soberano Deus e Pai, nós te glorificamos pela tua presença, pela tua grandeza que é real aqui essa noite. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa abençoar a cada irmão que aqui esteve, ó Pai. Senhor, pelos irmãos que estão assumindo, Senhor, as congregações, por esses guerreiros, ó Pai, que estão batalhando pelo amor da sua obra, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame graça, poder, bênção sobre os teus filhos, ó Pai, para que eles possam prosperarem nessa obra, Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu já te agradeço por esse culto. Leva-nos em paz para casa, no nome de Jesus. Amém.